Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se para um pergaminho, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo o escravo e livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, da ira deles, e quem pode suster-se? Eu pretendo ser breve, vou tentar ser breve, e vou tentar conter a voz que está bem gasta. Nós ministramos aqui Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, e agora Apocalipse capítulo 6. Recapitulando para você entender que nós estamos falando da abertura dos selos, dos 7 selos. Nós falamos sobre os 4 cavaleiros, famosos cavaleiros do Apocalipse. Falamos a respeito da coroação de Cristo no capítulo 5 e da porta que Deus abriu no céu para que João relatasse, visse e relatasse, registrasse todas essas coisas. E os 4 primeiros selos da mensagem passada, nós vimos em termos simbólicos, lembrando que a forma de se ler o Apocalipse, de se estudar, é entender que ele não pode ser interpretado da maneira literal, porque vai aparecer algumas figuras assombrosas aqui. Quando João é levado em espírito, isso quer dizer que ele estava em êxtase no céu. Então, João ainda quando foi levado, ele estava preso na ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano, que era um lugar onde ficava preso os presos políticos, os presos religiosos, todos os presos contra o Império Romano. Muitos deles eram mandados para a ilha de Patmos e ficavam lá até morrer. João estava preso, mas ele é levado em espírito, e Deus abre uma porta no céu e ele vê o trono de Deus, ele descreve o trono. No capítulo 5 ele descreve que aquele que está sentado no trono tem na mão direita o livro, selado com 7 selos. E no capítulo 6, aquele que foi digno de abrir o livro, ou seja, Cristo, Cordeiro, ele toma o livro e começa a abrir os selos. Então quando ele abre os selos, ele libera então o Evangelho, a pregação do Evangelho, para avançar na terra. Só que quando nós olhamos para isso, nós vemos que esses termos simbólicos, quando ele vai abrindo os próximos selos, vem morte, guerra, fome, peste sobre a terra. Pastor, quem está enviando isso sobre a terra? Cristo. Ele está abrindo o selo, ele está liberando os cavaleiros, ele está abrindo, estão todos debaixo da ordem de Cristo. E o que acontece? Nós olhamos e vemos então que essas forças pelas quais Deus tem executado os seus propósitos de redenção e de juízo sobre a terra, de julgamento no decorrer dos séculos, tem sido ordenado por Cristo. Cristo está no controle do universo, Ele está controlando a terra.
Ele está dominando sobre tudo. E aí nós vemos então que os 4 primeiros selos mostram o evangelho. O primeiro selo, há controvérsias dessa interpretação, mas uma grande parte crê que esse primeiro cavaleiro é o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco é o evangelho, a pregação do evangelho, o avanço do evangelho. Ele vem para ser executado com muita eficiência. Tentaram parar o evangelho, tentaram acabar com o evangelho. Desde o início do evangelho já tentaram acabar, só que lá fala que ele saiu vencendo e para vencer. Só que ao mesmo tempo em que o evangelho está vindo para nós, em um ambiente, ele vem com muita eficiência, ele aparece em um ambiente hostil, em um ambiente onde ele seria resistido. Apesar da presença do evangelho, o evangelho ser chamado o evangelho da paz, ele viria e por causa do evangelho, iria acontecer muitas guerras. É aquilo que Jesus falou: eu não vim trazer paz à terra, mas espada à terra, por causa do evangelho. O evangelho viria e as pessoas, muitos resistiriam ao evangelho, e aqueles que resistiriam ao evangelho, muitos iriam perseguir a igreja. E essa foi a característica da igreja do primeiro século. À medida que eles iam pregando o evangelho e avançando, a resistência aumentando, as mortes iam acontecendo. Então talvez a igreja que João relata, as 7 igrejas que ele escreve, as 7 cartas, no capítulo 1 e 2, talvez entenderiam isso um pouco melhor do que nós, porque eles estavam vivendo na pele essa perseguição. Interessante que esses sofrimentos não viriam só por causa do evangelho, mas sofrimentos viriam também causados pela guerra, pela fome, pela espada, pela doença. É Deus executando o juízo sobre a terra. Passou desde quando isso começou a acontecer? Desde quando Cristo foi assunto aos céus. Quando ele morre e ressuscita, então ele toma o livro e abre os selos. E quando ele abre os selos, até a sua segunda vinda, o Apocalipse está narrando o que vai acontecer. Quando a Bíblia fala assim: João, sobre que eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois dessas coisas. Ou seja, João, depois da coroação de Cristo, eu vou mostrar para você o que vai acontecer até a consumação dos séculos. E João então escreve o livro das revelações, o livro do Apocalipse. O que João vê então na abertura do 5º selo aqui? João vê almas. Por que João vê almas, pastor? A gente não vê alma. João estava em espírito. E João vê essas almas, as almas daqueles que tinham sido mortos. Mantenha a sua Bíblia aberta. E diz que essas almas, elas estão debaixo do altar. Olha aí o versículo. Quando abri o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do evangelho. Os mártires, o povo que foi perseguido, decapitado, crucificado, queimado. João vê essas almas, e essas almas estão clamando. Agora, para você entender, o altar aqui, celestial, ele é equiparado em Apocalipse à presença do trono. Ou seja, o altar envolve a presença de Deus, ou o trono de Deus. E é de fácil compreensão de você entender. Se você olhar no capítulo 8, aí no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. João olha então agora, os selos estão sendo abertos. Quando ele abre o 5º selo, ele vê as almas daqueles que foram mortos, debaixo do trono, ou ali no altar. E é interessante o seguinte, querido: essa palavra para a igreja do primeiro século seria de um consolo e um conforto tão grande, talvez muito mais para nós, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Os mortos em Cristo estavam ali, os que foram perseguidos, martirizados. Epáfras, por exemplo,
fiel, como diz a carta que Jesus vai enviar. E ele fala assim: Epáfras é o meu fiel servo. Epáfras foi colocado dentro de um boi de bronze e tacado fogo no boi, colocado em uma fogueira, e aquele bronze ia cozinhando a carne de Epáfras. Esses homens, essas almas, estão agora diante do altar. Por que faz sentido e teria mais peso para aquela igreja? Vou te explicar. Na verdade, eu vou fazer igual eu tenho feito aqui. Vou usar um exemplo como se fosse aqui para você entender. Imagina que se estoura que agora no Brasil uma perseguição ferrenha contra a igreja. Você imagina que hoje você está na igreja no culto, amanhã você sente falta e fala: o Ricardo não veio. Aí você liga para o Ricardo, Artemio atende o telefone chorando e fala: pastor, levaram o Ricardo preso, pastor. Aí quando você vai procurar o Ézio, eles entraram na casa do Ézio e mataram o Ézio por causa do evangelho. E aí você passa a sentir falta de 1, 2, 5, 10 irmãos. A perseguição estourou contra a igreja. Eles estão sendo presos, mas mataram o Ézio. E o que aconteceu com os meninos? Levaram os meninos presos, levaram Marta presa, mandou para a prisão feminina. Então todos presos por causa do evangelho. Procuraram o Wilkes e aí espancaram o Wilkes, deixaram à beira da morte. É isso que estava acontecendo. E o que aconteceu com a casa do Ézio? Confiscaram os bens dele, tomaram a casa dele. E de repente no outro domingo você sente falta de 10 irmãos. Cadê a irmã Rosa? Mataram a irmã Rosa. Entraram na casa dela, porque ela é cristã, ela não negou a fé. E mataram ela na casa dela. Cadê os jovens? Foram levados para a praça pública. Peterson, Lucas, Thales, eles estão sendo queimados agora em praça pública. Era isso que estava acontecendo na igreja do primeiro século. E por que isso é um consolo? João está falando assim para essa igreja: olha, irmãos, acalmem-se, eles estão na presença do Deus Todo-Poderoso, eles estão debaixo do altar, eles estão diante do trono, eles morreram por causa do evangelho, mas eles estão bem, e agora eles estão clamando, eles estão invocando, levantando voz de clamor. É isso que estava acontecendo. Então, para essa igreja, o que estava acontecendo? Eles estão bem. João relatou que viu as almas do Ézio, da irmã Rosa, do Peterson, do Lucas. Todos eles estão diante do trono. É isso que ele está falando. O que está acontecendo aqui então? Esses irmãos, essas almas desses irmãos que foram mortos, estão clamando, mas eles fala que eles estão debaixo do altar. E há algo interessante para se aprender aqui, a respeito do debaixo do altar. O altar celestial é aquele no qual foi realizado o sacrifício de Cristo. E aí esses santos estão corretamente, eles estão no lugar correto, eles se encontram ali debaixo do altar. Ou seja, vou explicar. Por que fala do altar? Lembra Êxodo 12? Deus fala assim: sacrifica o novilho, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, lá no Egito, porque eu vou enviar o anjo da morte, e aqueles que tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais serão poupados. O que é isso, pastor? Esses irmãos, a morte não pôde vencê-los. Por quê?
Porque eles estão debaixo do altar, o lugar do sacrifício do Cordeiro. E eles estão selados, eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro, nem a morte, nem a vida pode os afastar. Esses irmãos estão no lugar correto, debaixo do altar. Ou seja, protegidos, debaixo da proteção do Cordeiro. As almas, aqui eles estão livres da presença do pecado. Aqui eles estão, o pecado já não é mais um problema para essas almas aqui. O pecado já não mais os assedia. Mas eles começam a clamar. Então preste atenção. O que eles clamam aqui? Olha aí o versículo 10. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Preste atenção. Eles começam, há um clamor no céu. Preste atenção. Um clamor no céu é levantado, ele fala: até quando, Senhor? Eles estão conscientes. Entendeu? Pastor, lá no céu eu vou estar consciente. Entendeu? As almas estão: Senhor, vai demorar tanto assim? Por que está demorando tanto, Senhor? Julgar aqueles que perseguiram a igreja, julgar os ímpios, Senhor. Esse é o clamor. Mas preste atenção, uma coisa interessante. Eles não estão clamando vingança baseados na justiça própria. Olha como é que eles estão clamando vingança. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro. Eles estão clamando vingança, confiados no caráter de Deus. Ele disse: Senhor, tu és santo e tu és verdadeiro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se Deus não punir o pecador, para com esse evangelho de Deus da Walt Disney. Jesus não é o Mickey. Se ele não punir o pecador, se ele não condenar o pecador, é contra a natureza dele, santo e verdadeiro. Por isso a Escritura diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele é verdadeiro. O que está dizendo? Olha a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, 20, 25 e 26. Romanos 3, 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. 3, 25 e 26. Isso mesmo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é isso? Se ele não punir com justiça o pecador, ele é injusto. E ele não pode ser nem injusto, nem mentiroso. Então eles começam a clamar a Deus. E eles falam: Senhor, por que está demorando tanto? Vingar com justiça, como foi prometido, como foi profetizado por Joel, por Jeremias, que o Senhor derramaria da sua ira sobre o pecador. Por que está demorando tanto, Senhor? Esse era o clamor lá do céu, das almas dos mártires. É mais importante do que o clamor. Olha a resposta do verso 11.
Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lembra que branco no Apocalipse simboliza pureza, santidade. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Preste atenção. Repouso é diferente de dormir. Eles não estão dormindo no céu. Os estudiosos de escatologia falam que esse aqui eles estão no estado intermediário. O que é isso? Ensinei na quinta. Aqui está as almas. O corpo deles não havia ressuscitado ainda. Não havia se consumado tudo. Eclesiastes vai dizer que quando o cristão, o homem, justifica, morre, o seu corpo volta à sepultura ou à terra, ao pó, e a sua alma volta para Deus, que o deu. É aquela mesma ideia de Gênesis. Quando for a consumação de tudo, o que é que vai acontecer? A terra vai dar os seus corpos, vai devolver, e a alma vai entrar no corpo, como fez com Adão. Por isso que fala assim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, morreu, foi sepultado, ressuscitou, assim, da mesma forma a igreja vai morrer, ser sepultada, ressuscitar. Aqui então, está o que o estudioso diz de estado intermediário. O que é isso? Se você morrer hoje, a sua alma, hoje mesmo, estará no paraíso, no céu, gozando dessa presença. Mas esse ainda não é o fim. O fim é quando o corpo for ressuscitado. Esse é o fim. Então preste atenção na resposta. Foi dado a essas almas vestiduras brancas, para mostrar o seguinte: olha, preste atenção, vocês estão livres da presença do pecado. Livres, venceram o pecado. O pecado não mais vai vos assediar. Vestiduras brancas. Essas são aquelas vestiduras que o Apocalipse vai falar que foram resultado de uma fé perseverante. Creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O branco aqui simboliza essa paz com Deus, simboliza que eles passaram pelo fogo purificador da tribulação, da perseguição. Então eles recebem, mas também indica esse estado de paz. Agora, olha que interessante isso. No quinto selo, aqui, é um clamor no céu. Então o que nós estamos vendo? Um clamor no céu. E a resposta é assim: preste atenção. Deus fala assim: olha, irmãos, descanse um pouco mais. Eu vou realizar. Eu vou vingar o sangue. Eu vou condenar o ímpio, mas não agora. Aguarde um pouco mais. Descanse um pouco mais, até que se complete o número de mártires, até que se complete o número daqueles que foi determinado que morresse por causa do Evangelho. Entende Paulo agora? Quando ele fala, eu com alegria entrego o meu corpo para libação. Paulo sabia que existia algo muito melhor. O problema da igreja, nossa, é que ela é terrena demais para discernir as coisas espirituais. Então, nós ficamos comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, exatamente como nos tempos de Noé, com a mente focada nisso,
com os nossos esforços todos nisso, e sacrificando a nossa fé por causa disso. Esse é o problema. Terrenos demais para entender que no céu é algo incomparavelmente melhor. Por isso, 90% da igreja brasileira, quando uma arma ou um facão for colocada em seu pescoço, irá negar a Cristo. Eu não posso morrer, afinal de contas Deus vai me perdoar, então eu vou negar aqui, amanhã eu me arrependo. O importante é que eu preciso ficar vivo, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, senão eu vou perder a minha empresa. A igreja não entendeu que está determinado por Deus o número de mártires. Ah, como eu queria ser um, irmão. Ah, como eu queria ser um. A Escritura fala assim: agradável é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Como eu queria ser um. Pode ser eu, talvez. Pode ser você. Pode ser seu filho. Até que se complete o número. Você imagina, irmão. Cadê o pastor João? Mataram ele. Por quê? Estava pregando o evangelho. Falaram para ele parar e ele não parou. Não parou não. Conhecendo minha esposa, eu acho que ela ia ficar muito feliz de ser esposa de um mártir. Até que se complete. É isso que está acontecendo aqui. E Deus falou assim: ó, calma. Quando se completar o número deles, então eu executarei o juízo. Esse é o quinto selo. Um clamor no céu. As almas clamando no céu. Então ele abre o sexto selo. E a resposta já vem. Olha aí a leitura do sexto, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Preste atenção, querido. Isso aqui não é literal, mas é exatamente esse pavor que irá acontecer. O que ele está narrando? O juízo final. Já é no sexto selo, não é no sétimo. Para você entender o Apocalipse, você precisa entender que o Apocalipse não está descrito aqui na Bíblia. Nós não podemos ler ele na ordem cronológica. Organizar capítulo 1 primeiro como uma sequência de acontecimentos cronológicos. O Apocalipse ele é cíclico. O que é isso, pastor? O Apocalipse conta e reconta a mesma história. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, contando e recontando a mesma história. Entendeu? Então o Apocalipse ele precisa entender, ele tem que ser lido assim. Senão você não vai conseguir matar esse tanto de gente aqui no Apocalipse. Que morreu um bocado aqui, aí na taça morre, não é assim. O Apocalipse ele está contando e recontando. E os estudiosos chegaram à conclusão que o Apocalipse conta essa mesma história 7 vezes. Pastor, como assim? Do capítulo 1 ao 3, a primeira vez. Do capítulo 4 ao 7, a segunda vez. Nós já estamos na segunda vez. Do capítulo 8 ao 11, terceira. 12 ao 14, quarta. 15 ao 16, quinta. 17 a 19, sexta. 19 a 22, a sétima vez.
Eles chegaram a essa conclusão e em cada uma dessas histórias vão aparecer 7 elementos ou ordens. Vai aparecer 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O número 7 é importante no Apocalipse. Está trazendo a ideia de algo completo. Ou seja, está fechado, completo. Não acontece mais nada além do que está registrado no Apocalipse. Agora preste atenção. A história, que história é, pastor, que é contada 7 vezes? A história dos 6 selos do Evangelho, das perseguições, do juízo final. E o capítulo 6 já é o juízo final, porque no capítulo 7 começa a se recontar a história de novo. Por isso aparecem as 7 trombetas. Já começa a se contar no capítulo 7, já começa a entrar, capítulo 7, capítulo 8, no bloco, recontar a história. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu vou te explicar. Olha aí comigo, o versículo 12 e 13. Se você se passou despercebido, esse é o texto do juízo final. Ou seja, o que está registrado aqui é o juízo final. E aparecem aqui nesse texto 6, não 7, 6 elementos da natureza e 6 classes de homens. Pastor, o que é isso? 6 é número de homem, por isso o número da besta é 6, 6, 6. 6 do Apocalipse, número de homem. No texto do juízo final, no capítulo 6, aparece 6 elementos da natureza que serão abalados por causa do juízo, e 6 classes de homens que serão esmagadas no juízo. Vamos entender? 15. Os 6 elementos você já viu aí: estrelas, céu, ilhas, montes, sol, lua. Ok? Pastor, e os homens? Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos, escravo, livre. Pastor, deu 7. Não deu 7. Por quê? Preste atenção. Na economia romana, havia lá no primeiro século, a respeito do escravo, tinha o escravo liberto e o que ainda era escravo. Por isso o escravo e livre aqui é uma classe só. Por quê? Porque o escravo que era liberto, ele não era livre, ele era o escravo liberto, mas ele não saía da classe de escravo ou ex-escravo, ele não perdia, ele não era contado como um homem que sempre foi livre, nasceu livre. Então, quando João vai escrever aqui, vai trazer a respeito da economia romana o seguinte: olha, 6 classes de homens. O que é isso? Abrangindo toda a classe. Veja bem: reis, presidentes, homens poderosos, comandantes, homens ricos, poderosos e homens simples. Todos que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Todos que martirizaram a igreja, que perseguiram a igreja, que mataram, que lançaram em prisões. Ele está falando, esses homens, 6, e esses 6 elementos da terra serão abalados. Mas vamos entender o juízo então. Olha aí. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo,
e veio um grande terremoto. O sol se tornou negro e a lua como sangue, e começou-se a cair as estrelas. Olha a reação dos homens. E disseram, versículo 15: e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Preste atenção como será o juízo final. Esses homens que habitam na terra vão preferir ser esmagados por uma montanha de milhões e milhões de toneladas do que olhar para aquele que está no trono e ver a ira do Cordeiro. Sim, aquele Jesus que pegou crianças no colo, que falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é esse Jesus que você gosta? Eu também gosto. Aquele Jesus que de maneira amável tocou no olho do cego, que tocou no leproso. Quando ele vier no juízo final, os homens vão preferir ser esmagados por montanhas do que olhar para a ira dele. Pastor, meu Deus não ira. Seu Deus é um frouxo. O meu Deus tem uma terrível ira, uma santa ira, que os homens não vão poder olhar para ele. Não é que está escrito não? Lê na sua Bíblia. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Esse é o juízo final. Quando ele vier, os homens vão ficar desesperados, querendo a morte. O que está acontecendo aqui, pastor? A porta da arca fechou. Encerrou-se o número daqueles que morreram por causa do Evangelho. Findou-se os tempos, o final de tudo. A última trombeta tocou. E agora o Cordeiro virá com ira para julgar, condenar os ímpios. É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo aqui. O pedido, o clamor. Primeiro, quinto selo, um clamor no céu. Um clamor por justiça. Para que a justiça de Deus venha sobre a terra. O sexto selo, um clamor de desespero. Porque a justiça de Deus veio sobre a terra. Então os homens vão buscar a morte. E vou falar para as montanhas: nos engulam, caia sobre nós. Mas nós não podemos olhar para a ira do Cordeiro. Meu irmão, é olhar que eles estão falando. Nos esconda da face. Não podemos ver a face, não podemos ver a ira do Cordeiro. Consegue entender o que é isso? Eu prometi que nessa mensagem eu não vou falar coisas que eu me arrependo. Então eu estou segurando a língua, viu, irmão? O que está acontecendo aqui? O clamor foi atendido. Pastor, e aí? Eu que te pergunto, e aí? Vai continuar com esse evangelho aí? No dia que dá, vem. No dia que não dá, não vem? No dia que estou bem, vou na igreja. Vai continuar com esse evangelho? Por se multiplicar a iniquidade. Eu estou falando isso todo culto, irmão. Se tem uma coisa que essa igreja não vai ser isenta de ser cobrada, é isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Cuidado. Por que cuidado, pastor? Porque à medida que o tempo vai chegando, isso aqui está mais próximo de acontecer. Vão ficando mais intensas, os sinais mais fortes. Continuem diferentes.
Os sinais estão aumentando. Nada, pastor. Chuva? Nada, pastor. Falava assim com Noé. Não. Como ler aqui, né? O pastor radical demais. Os sinais estão aumentando. As guerras estão aumentando. A iniquidade está multiplicando. O amor está se esfriando. A igreja está perdendo as características de igreja. Continua fazendo boate na igreja, meu filho. Vai. Brinca bastante com o evangelho. Tem igrejas no Brasil que vai todas para o inferno. Instituição, tá, irmão? Aqueles que falam igreja estão reunindo tudo. Juízo. Por quê, pastor? Porque estão vivendo o evangelho que a Escritura não diz para viver. Negando a verdade. Ignorando Cristo. E isso é sério. É o Apocalipse. Mas calma que nós vamos sair daqui felizes hoje, tá? Prometo. O clamor desse povo foi atendido. E o juízo universal foi realizado. Não tem mais para onde correr. Eles vão correr para os montes, tentando se esconder da face daquele que se assenta no trono. Mas o salmista escreveu, estava escrito o tempo todo, vocês que não viram. Para onde fugirei da tua face, ó Deus? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada, tu lá estás. Para onde, Senhor, eu vou me ausentar da tua face? Não tem como fugir da face daquele que se assenta no trono. E esse é o terror dos ímpios. Esse é o mal dos ímpios. A ira do Cordeiro, quando ele derramar sobre a terra o cálice do furor da ira do Cordeiro. Esse é o juízo final. Ei, tem segunda vinda não, meu filho. Quem te falou isso? Não, mas vai ficar um povo aí. Depois, de repente, vai ter outra chance. Quem te falou? Aonde? Não. Acabou. Acabou. E a partir de agora será só tormento eterno. Mas o que nós vamos aprender então, pastor? E eu finalizo. O que esse livro, contando e recontando as histórias, traz para a igreja, mostra para a igreja, para mim, para você, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva, você, que foi lavado, remido, no sangue do Cordeiro, comprado. O que traz esse livro? Essas revelações? Ele traz em nós um brado de vitória. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o Evangelho saiu vencendo e para vencer. Em todas essas coisas, o irmão Eliezer leu, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Cordeiro que se apresenta agora derramando a sua ira sobre o ímpio, que os homens querem esconder o rosto, tem debaixo do seu altar e do sacrifício gente de toda tribo, língua,
povo e nação que Ele comprou com o seu sangue. E Ele disse: agora, meus irmãos, nada mais, nem morte, nem vida, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem aquilo que está revelado vai poder separar vocês mais. Vocês também recebem agora vestiduras brancas, paz com Deus. Venha. O Apocalipse vai mostrar um Deus terrivelmente santo e irado, mas um Deus glorioso, justo, amável, que reina para todo sempre. Vai ver a Assembleia pregar para você ver. Nós temos que começar a entender que Ele está às portas. Para, irmão. Para de gastar tempo com coisas que você não vai levar. Para. Continue fazendo as suas coisas, suas obrigações de maneira natural, mas para de viver como nos dias de Noé. Para. A porta da arca uma hora vai fechar. Para. Olha para os sinais, olha para os sinais. Ele está voltando.